Olá, Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Creio que você tenha acompanhado, nem que seja um pouquinho, dos eventos que têm acontecido a nível nacional e internacional. São eventos da natureza, são eventos políticos, geopolíticos, tantos eventos aí acontecendo ao mesmo tempo. Hoje em dia, com a globalização, internet, ao mesmo tempo que nós estamos acompanhando um acontecimento na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, estamos também acompanhando aquilo que acontece do outro lado do mundo, em outro continente. E como a Bíblia nos advertiu a respeito destes eventos, eu creio que cada cristão está com seu alerta ligado, sabendo o momento que nós estamos vivendo. Estamos no fim. E assim como nós olhamos para um calendário, estamos atentos ao relógio para não se atrasar para um compromisso, muito mais ainda, espiritualmente falando, devemos estar então olhando para o relógio de Deus. Sabemos que Israel é o relógio de Deus. Jesus nos advertiu sobre isso enquanto esteve aqui na terra, e o profeta de Deus, nosso precioso irmão Brana, também nos instruiu bastante a respeito disso. Então, gostaria de percorrer aqui em algumas escrituras, citações, e assim contribuir com este conteúdo, através deste conteúdo contribuir para a sua fé, seu crescimento espiritual, seu fortalecimento, e que nós possamos estar preparados para este grande evento, para este compromisso que todos nós temos com arrebatamento, transformação de corpos. Gostaria de lhes convidar a iniciar a leitura em Lucas capítulo 21. Gostaria de começar lendo aqui na Bíblia, direto aqui na Bíblia. Lucas capítulo 21, uma escritura conhecida, também tem em Mateus 24, depois eu vou lá em Mateus 24. Mas gostaria de ler aqui no capítulo 21 alguns versículos e assim depois seguirmos para as demais escrituras. Gostaria de ler aqui a partir do verso 7. Jesus, antes disso, ele fala sobre a queda do templo. São textos bem conhecidos, mas a partir daqui eu quero iniciar o nosso estudo. A partir do verso 7 do capítulo 21 de Lucas, diz assim: Então indagaram Jesus, Mestre, quando acontecerá tudo isso? Que sinal haverá quando tais eventos estiverem para se cumprir? Esclareceu-lhes Jesus, proferindo: Cuidai para que ninguém vos iluda, para que ninguém vos engane, pois muitas pessoas virão em meu nome, proclamando: Ele sou eu, e ainda chegou o final dos tempos. A estes não sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos apavoreis, pois é necessário que estes fatos venham primeiro. Contudo, o final dos tempos não ocorrerá em breve. Se a gente lesse só até aqui, parece então que não precisa se preocupar com essas guerras que estão acontecendo, ainda não é o fim, porque Jesus falou: quando ouvires sobre essas revoluções, não vos apavoreis, porque é necessário que esses fatos venham primeiro. Mas quanto tempo tem acontecido isso já? Então, vamos seguir a leitura aqui e vamos às outras escrituras. E acrescentou Jesus: Porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadora falta de alimentos. Então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. E aqui Jesus chega, continua falando ali que eles serão presos, perseguidos e tal. Vamos até aqui por enquanto. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, abençoa a leitura da Tua Palavra, acrescenta Suas bênçãos na vida de cada um de nós. O Senhor toma o total controle, possa ungir os meus lábios e também os ouvidos que estarão ouvindo, Pai, esta palavra, que o Teu Espírito Santo possa guiá-los em toda a verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, se nós ficássemos apenas com essa leitura,
parece que tudo o que está acontecendo poderia ser ignorado. Mas eu quero contar mais uma vez com a paciência de vocês para nós seguirmos então aqui as citações aqui que eu quero apresentar para vocês. É claro que eu vou trazer aqui algumas, muito mais poderia ser dito aqui, poderia ser apresentado. Quem está acompanhando pelo menos um pouco a situação lá de Israel, já desde Gênesis, né, se nós formos tomar a Bíblia Sagrada, desde que Israel é conhecido por Israel, né, quando Jacó foi transformado, né, teve seu nome mudado para Israel, e desde então essa nação ela vem lutando, pelejando aí contra seus inimigos, né? Nós sabemos que é a nação escolhida por Deus, assim como Deus tira eleitos, né, dos povos gentios e forma a sua noiva, Deus também, isso como indivíduos, como nação, como povo, Deus de todas as nações escolheu aquele povo, né, como uma nação eleita, escolhida por Deus. Agora, são vários fatores que têm contribuído aí ao longo do tempo para esses conflitos, né, de Israel, ora com grupos terroristas, ora com nações mesmo, e isso nós sabemos que ainda vai um tempo aí para ser resolvido. Nesse conflito em específico com o Hamas, Israel estava se aproximando da Arábia Saudita, estava prestes a terem um acordo, né? A Arábia Saudita com intenções de atrair mais investimentos para o seu país, não depender exclusivamente do petróleo. A Arábia Saudita tem investido, por exemplo, em esportes como o futebol, desejando levar, parece que a Copa do Mundo para lá. Então, eles estavam ali tentando aproximar, com essa intenção de aproximar Israel, para favorecer seus laços ali, para alcançar seus objetivos econômicos, políticos, haja vista que Israel é um inimigo, ou o Irã é um inimigo de Israel. E já que tem ali algumas questões com o Irã também, o Irã com seus projetos de armas nuclear, bomba atômica, essas coisas, então é uma ameaça para a Arábia Saudita. E aí a Arábia Saudita estava aproximando de Israel. Isso acontecendo, o Irã, então, muito provavelmente, pelo que a gente ouve e assiste aí de especialistas, agiu, mas não diretamente, né? Indiretamente, através desse grupo terrorista aí, o Hamas, que é coordenado pelo Irã. O Irã fornece armas, treina esses soldados, então toda uma questão ali de interesses também dessa nação do Irã, que provavelmente pode estar por trás disso. Até então, Israel não tem, não afirmou isso, não tem fontes oficiais disso, mas olhando pela análise geopolítica da situação. Mas por que eu estou falando isso aqui? Só para fazer aqui uma introdução, que Israel, assim como a maioria das democracias aí ao redor do mundo, estava passando por uma grande crise. O país fragmentado, bem dividido, né, em relação ali aos seus partidos políticos, quase parecido ao que está acontecendo aqui no Brasil. Uma divisão total no país, e você observa, se voltar na Bíblia, todas as vezes que Israel ficou dividido, aí o inimigo veio e fez a festa. Tanto que houve uma falha muito grande do sistema de inteligência de Israel, a ponto de que o Hamas conseguiu entrar lá dentro com seus terroristas e fez a festa, né? Obteve
sucesso nas suas ações, porque Israel estava uma bagunça no sentido, uma bagunça assim, né? Estava todo dividido, oposição, o primeiro-ministro lá, o Benjamin Netanyahu, querendo fazer uma reforma lá na justiça, algumas coisas, e a coisa estava bem difícil, e assim o inimigo aproveitou, e era uma coisa que já estava sendo planejada há algum tempo. Existe, né, jornalista, pessoas ali que têm algumas informações, né, indícios de representantes lá do Irã, lideranças do Irã, reunindo lá com lideranças desses grupos para planejar essa ação aí desse acontecimento, então, de ataque contra Israel. Depois desse ataque aí, então, que Israel sofreu, Israel, com todas as suas divergências lá internas, tiveram que se unir agora, porque estão sofrendo um ataque externo, então, contra o seu inimigo. Só que, irmãos, apesar, irmãos e quem quer que esteja, né, sendo alcançado por esse vídeo, a primeira coisa que muita gente pergunta é se isso iria gerar uma guerra mundial. É claro que é uma guerra local, é Israel contra um grupo terrorista, o Hamas, que um dos seus principais objetivos é eliminar Israel, que Israel tem que ser destruído, não pode existir. No lugar de Israel tem que ser o povo do Islã. E claro, os grupos terroristas sobrevivem de guerra, né? O objetivo deles é estar sempre guerreando, porque é o motivo da existência deles, fazer guerra. Só que, do jeito que as coisas estão acontecendo, talvez não fique só numa guerra local, porque de todas as formas, né, que Israel lidar com essa situação vai gerar uma consequência. Hoje em dia, tudo que acontece, o povo está vendo pela internet e gera uma narrativa, opinião pública, enfim. Os Estados Unidos, que normalmente sempre apoia Israel, hoje em dia não é aquela potência toda, mas também já está, como nós sabemos, quebrado, como praticamente o mundo inteiro está quebrado. Então, os Estados Unidos está ali e tal, tendo a sua posição, mas também já estava envolvido lá com a questão da guerra Rússia e Ucrânia, então já está desgastado. Enfim, não tem também aquela moral toda como antes. Sabemos aí que China, Índia, esses países estão com muita força aí, falando a China principalmente questão econômica e tal. Enfim, então os Estados Unidos não têm mais aquela força como antes para estar ali defendendo Israel. E aqueles países ali ao redor de Israel, se forem envolvidos, né? Sabemos que Síria, por exemplo, existe ali influências de outros países ali, né, com força militar, vai incluindo outros interesses, questão aí de petróleo, questão econômica, enfim, tantas coisas aí que eu não vou entrar aqui na questão. Vocês, claro, para serem mais informados, né, mais conhecimento em relação a essa parte, faz aí a sua pesquisa. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? Nós lemos ali Jesus falando na questão de guerra, que essas coisas viriam. Muitas pessoas poderiam falar que com isso seria o fim dos tempos, mas ainda não era. Só que nós temos percebido que já há um bom tempo estes sinais ou essas dores de parto têm sido mais intensas. Então, nós, claro, temos que olhar para essa parte da Escritura, porque ali também nos chama atenção para os falsos cristos, né, que viriam, dizendo, como tem acontecido também bastante
né? Já há muitos anos. Olha, o fim, olha, eis aí o Cristo e tal. Isso tem acontecido também, Jesus advertindo ali. Mas vamos para as outras partes das Escrituras e observar, porque o relógio está marcando para nós cada vez mais que o momento é agora. Só resta uma coisa, eu vou ler aqui, o profeta falando, só resta uma coisa, a saída da noiva, para que Israel entre na festa das trombetas, Moisés e Elias, levando eles à expiação, o sexto selo cumprindo o seu propósito, e todas estas coisas. Então, irmãos, eu quero, com este vídeo, vocês, ouvintes, todos vocês que forem alcançados, contribuir para que você esteja em alerta, para que você esteja em posição, como Jesus fala ali, várias parábolas, né, que nós podemos ler pelo menos uma ou duas, mesmo nessas escrituras, em relação a estar pronto, porque é o momento de ir embora. É o momento de nós estarmos realmente levando esse evangelho a sério, porque tudo está se cumprindo diante dos nossos olhos. Aquilo que nós antes ouvíamos, que quando isso acontecesse, então chegaria o fim, nós estamos vendo essas coisas acontecendo. Então não é que o fim vai chegar, o fim já chegou, já está diante de nós. Mas deixa eu colocar aqui as escrituras. Eu vou lendo aqui com vocês na tela, como normalmente a gente faz. Veja bem, aqui é a escritura de Lucas 21, onde nós lemos. Vamos para Mateus 24, que veja bem, Jesus chama a atenção para aprender, né, com essa parábola da figueira que ele conta. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Olha só. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Ele quem? Cristo, nosso Senhor. Aqui ele está falando da sua vinda, né? Vocês conhecem essas escrituras e eu estou passando por elas para reunir aqui esse conteúdo para que possa nos alertar, que nós não deixemos, para que nós não deixemos esses eventos passar despercebidos. É claro que as escrituras por si só devem nos manter em alerta, mas olhando para o mundo, olhando para tanto a religião, a política, todas essas coisas e a natureza nos apontam o quanto está perto. E Jesus deixou aqui essa parábola da figueira. Olha para Israel. Israel já voltou para sua pátria, já está aí envolvido em mais uma guerra, ali defendendo seu território. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então Jesus deixou claro aqui que quando isso estivesse acontecendo, nós estamos vivenciando isso aí, o profeta, ele viu esse evento de Israel voltar para sua terra e tal, e ele pregou, né, tantas vezes, chamou atenção tantas vezes para isso, nos advertiu tantas vezes em relação a isso. E quantos anos já se passaram, né, após esse evento? Nós estamos já em 2023. Então, que momento nós estamos? Que momento nós estamos vivendo? E durante aqui esse estudo, eu vou voltar lá no Velho Testamento, em algumas escrituras, quando Israel poderia ter eliminado esses inimigos que hoje estão dando trabalho para Israel, que nos traz também uma lição para nós em relação
a tomar posse de todas as promessas de Deus, ficar com toda a palavra, porque nós vamos ver aqui alguns personagens como Saul, quando não obedeceu a palavra de Deus do jeito que Deus falou através do profeta Samuel, foi lá, poupou o rei Agag, poupou o melhor das ovelhas lá do rebanho, etc. E aquilo fez com que Deus rejeitasse ele. E depois tiveram um trabalho em relação a Josué também. Nós vamos ler aqui mais para frente. E isso gerou essas consequências de hoje Israel estar lutando contra esses inimigos que eram para ter sido eliminados lá atrás. Então, irmãos, nós temos visto, né, quem tem acompanhado, falando agora no mundo espiritual, as várias esquinas que já foram viradas, a luz que tem chegado e a maioria rejeitado, a maioria tem ficado com parte da palavra, e nós vimos o tipo literal Israel, quando não obedeceu toda a palavra, pagou um preço. A consequência veio, agora está lá Israel lutando contra esses inimigos. Olha quantos inocentes pagam pelos pecadores nesse sentido. E nós vamos ler também aqui outra escritura que Mombrana cita ali nas 70 semanas de Daniel, lá em Romanos. Se eles, que eram os galhos originais, Deus tirou para enxertar o zambujeiro, o povo gentil, por eles ter rejeitado, só que Deus cegou eles para que eles rejeitassem, e Deus desse oportunidade para nós, abrisse essa brecha para nós. E agora, o povo gentil rejeitando a palavra, as próprias igrejas chamadas da mensagem rejeitando a própria mensagem, o que será então? Da mesma forma que ele tirou lá eles, o que será então desses galhos enxertados nessa oliveira, que é Cristo, vão ser cortados, vão ser tirados. Então veja bem, não passará essa geração. Eu quero abrir aqui essa escritura para a gente pegar um pouco mais aqui dela. Eu coloquei aqui só esse pedaço ali, mas a gente acompanhar aqui só mais um pouco, pegar aqui o capítulo todo e ler mais alguns versículos aqui para me comentando. Se a gente volta aqui no início, né, tem algumas partes aqui que nós lemos ali em Lucas capítulo 21, e Jesus, no Monte das Oliveiras, né, ele recebe aquela pergunta dos discípulos depois dele fazer a afirmação em relação ao templo, né, que não ficaria pedra sobre pedra e tal. E eles perguntam quando serão essas coisas, né, que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. 3 perguntas que eles fazem aqui, eu não vou entrar nelas aqui. Eu quero, utilizando esse tema aqui, o relógio de Deus, chamar a nossa atenção. Que horas são, né? Como o profeta falava, né? Que horas são? Que momento estamos vivendo? Ele fala de 3 minutos para meia-noite, agora já tem menos que 3 minutos para a meia-noite. Quando nós avançamos, por exemplo, aqui, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, né, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Não tem sido pregado já nos 4 cantos da terra essa mensagem? Esse evangelho? Aí ele fala aqui: quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Aí se nós voltássemos lá em Daniel 12, voltássemos no livro de Daniel, eu vou ler aqui alguns parágrafos das 70 semanas. Profeta, se você quer se aprofundar mais nisso, volte lá nas 70 semanas de Daniel, quem esqueceu ou quem ainda não leu, e vai ver mais sobre isso. Então Jesus vai falando. Claro que tem a aplicação ali da invasão de Tito, né? O cerco feito ali em Jerusalém, e também temos
esse cumprimento já aqui nos nossos dias. E aí vamos avançando, a mesma parte que fala ali em Lucas, onde nós lemos, né, dos falsos cristos, né, essa advertência de Jesus. Vamos indo mais um pouco. Quando chega aqui, olha, então onde nós lemos: aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Não passará esta geração, né, sem que essas coisas aconteçam. Aí eu quero chamar a atenção aqui, mais para baixo aqui, ó. Aí ele fala, né, sobre Noé, né? Noé entrou na arca, não perceberam até que veio o dilúvio. Olha, né, são escrituras aqui que os irmãos conhecem. Eu vou indo mais para frente aqui, né? E não perceberam. Então nós temos que ficar atentos para não se enquadrar nisso aqui, ó, né? Noé entrou na arca e não perceberam. E as coisas estavam acontecendo, casavam, davam-se em casamento, e da mesma forma que ele disse, ó, assim como nos dias anteriores ao dilúvio. Então, como em Lucas 17:30, né, Jesus falando sobre os dias de Noé, falando aqui do arrebatamento, né, então estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Veja bem, mas considerar isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Então, manter em vigilância. E nós estamos vendo que o momento desse acontecimento, né, da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, está em pleno acontecimento. Nós sabemos que o rapto, o processo do arrebatamento, ele já foi dado início. Mateus 25, aquelas 10 virgens ali citadas, aqueles dois grupos, né, as virgens nécias e as virgens prudentes, ouviram um alarido, ouviram um clamor, e aquilo disse para elas sair ao encontro do noivo. Então, elas ouvem aquilo desperta elas, e aquela mensagem dá uma ordem para elas encontrar com o noivo, sair-lhe ao encontro. E ali, claro, fala, na sétima vigília, fala a vigília. Ali nós temos um tipo perfeito também do arrebatamento. E quando nós voltamos aqui, Jesus falando aqui em Mateus 24, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, e ele fala que viria como ladrão, né? Então vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Então esses eventos precisam nos deixar ainda mais atentos, vigilantes em relação a essas promessas, né, a esses eventos que nós temos aguardado, né, durante todo esse tempo de transformação de corpos e arrebatamento, essa conclusão do arrebatamento, que já foi dado o início. A mensagem já soou, a mensagem já veio, esse alarido, né, como diz lá Paulo falando sobre a ordem da vinda do Senhor Jesus Cristo, que o mesmo Senhor descerá com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, lá em 1 Tessalonicenses 4. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Aí é claro que você poderia pensar, Jesus está falando aqui, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, agora, por exemplo, quando acontece tragédias, por exemplo, aqui no sul, as chuvas, né, as enchentes, alagamentos, mesmo ímpios acabam nesses momentos assim lembrando de Deus, mas também depois que passa já esquece. Não é por causa disso que as pessoas estão mudando de vida, se convertendo. Não. Nós vemos que mesmo com essas coisas eles continuam praticando a maldade, continuam homens e mulheres de dura cerviz,
incrédulos, rebeldes. E isso não faz com que as pessoas se convertam. Isso é para nós, cristãos, que creem, que realmente esperam, que amam a vinda de Jesus Cristo. Como diz Paulo a Timóteo, se não me engano, né, não só para ele, mas para todos que amam a sua vinda, a vinda de Jesus Cristo. Isso é para os que amam a vinda de Jesus Cristo, que aguardam ele, que estão aguardando isso. Agora, para os outros, é só mais uma guerra aqui, é só mais uma catástrofe ali, faz parte, está tudo normal. Não vai mexer com essas pessoas. No máximo, pode levá-las a tornar religiosas, mas não se prepararem, não trazer aqui a essa consciência aqui que Jesus está dizendo, né? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim, né? Com fiel e prudente, né? Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens, mas se aquele mau servo disser no seu coração, meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então veja que Jesus chama atenção para o servo fiel e prudente, que se mantém fiel, prudente, e aquele que aproveitou ali a ausência do Senhor, pensou que ele ia vir tarde, que não era por agora, está sempre jogando para frente, empurrando a barriga ali, e o Senhor chegou no momento que ele não esperava. Deixa eu voltar aqui para o slide. Então veja bem, nas 70 semanas de Daniel, vou trazer aqui algumas citações. A partir do parágrafo 159, veja o que o profeta diz aqui. A igreja gentia está em Laodiceia, né, no fim da era de Laodiceia. Se os judeus estão em sua terra, já ali, e a apostasia gentia já tem ocorrido, né? Temos um presidente como o que temos uma nação destroçada como a que temos bombas atômicas em seus hangares, temos uma igreja morna, temos uma igreja de pessoas que têm se unido a si mesmas. Temos um ministério idêntico ao ministério de Jesus Cristo para captar a rocha quando vier. Olha só isso que o profeta está falando. É a realidade que nós estamos vivendo. É exatamente isso. Que falta para ocorrer? Pode ser em qualquer minuto. Não resta mais nada. Estamos no tempo final. Então, a gente ouve muitos homens falando, denominacionais, né, principalmente, está chegando o fim vem. Não, já estamos no tempo final. Você precisa estar em alerta que nós já estamos no tempo final. Você que às vezes ainda está meio sonolento, você precisa despertar agora. Nós já estamos no tempo final. Oh, glória! Eu não sei se poderei entrar ou não a esse jubileu, porém apenas quero tomar parte disso para vocês de todos os modos. Agora só temos poucos minutos, vocês ouçam atentamente agora. No momento que ele começar a 70ª semana, ou 7 anos, a igreja tem ido. Agora ouçam, volto a citar novamente de modo que não o esqueçam. Isto é o que o Espírito Santo pôs em minha caneta enquanto eu estava escrevendo. Estamos na era de Laodiceia, o Cristo está sendo rejeitado por sua própria igreja. Cristo é a palavra, não é? As próprias igrejas chamadas da mensagem estão rejeitando Cristo. Então ele está sendo rejeitado por sua própria igreja. A estrela desta era, a mensagem tem saído, e Israel está em sua terra. Veja onde estamos. Nós estamos no fim, e somente um ou mais comentários. Olha como o profeta repete, né, onde estamos. Veja onde estamos. Nós
estamos no fim. Veja como ele enfatiza isso. O judeu que conhecemos, esse não é o judeu real. O judeu real é este ortodoxo real, que não tem se contaminado, né, que não tem se contaminado com as coisas do mundo. Então, é a mesma coisa no povo da mensagem. Olha, o cristão real não é esse que tem se contaminado com as coisas do mundo, com o sistema. Não. Aí olham, porque está num tabernáculo da mensagem, acha que é um cristão da mensagem. Não. Que aqui, o Israel natural, ele representa esse Israel espiritual, a igreja de Jesus Cristo, a noiva. Da mesma forma que Deus tira da igreja a noiva, Deus tira de Israel 144 mil judeus que não se contaminaram, né, com as coisas do mundo, que não saiu e uniu a outras igrejas. Este é o que está regressando, vivendo de queijo e pão sobre as colinas, não permitidos na velha cidade. Tiveram que construir uma cidade neste lado, na terra de ninguém. Né? Veja que ali, Jerusalém é na terra de ninguém, que tem judaísmo, cristianismo, catolicismo, o Islã, né? Os muçulmanos. Então é aquela briga ali, com metralhadoras apontando a ambos os lados, porém, ela está começando a florescer. Amém? Amém. O tempo está à mão. Aí está Ismael e Isaque pelejando ainda pela terra. Veja bem, justamente ali naquele território da Palestina, Israel, né, descendência de Isaque, pelejando com Ismael. Eu gostaria, né, de conseguir colocar deixa eu ver se eu consigo colocar um mapa aqui. Pelo menos para mostrar alguma coisa aqui. Esse aqui lá do Oriente. Vamos pegar aqui mais a parte de Israel, olha só. Mais a parte aqui de Israel, deixa eu ver se está aparecendo aqui. Talvez vá aparecer pequeno aí, mas nós temos aqui, ver se dá para dar um zoom aqui. Tem um zoom aqui para ver se aparece mais. Depois você pode pesquisar aí, né? A faixa de Gaza, ela é um território bem pequenininho, bem pequeno, e me parece que são 2 milhões de habitantes aqui, né, nessa região aqui da faixa de Gaza, faz fronteira aqui com Israel, com o Egito, né? Só um pedacinho mesmo. Então me parece que 2 milhões aqui de palestinos, né, vamos dizer assim, e a outra parte deles está aqui, nessa região aqui da Cisjordânia, por esse lado aqui. E Israel no meio, então, disso, né? Israel no meio disso. Claro que se a gente volta na Bíblia, né, essa faixa de Gaza aqui, essa região, é para ser de Israel. E até essa parte aqui também, se for olhar lá, também até existe, né, partidos lá em Israel, que considerados mais extremistas, que eles defendem, né, a tomada aqui dessa região aqui pro lado aqui da Cisjordânia. Tem colônios lá, israelitas, que não sei se habita ainda, mas habitava aqui nessa parte. Essa parte aqui da faixa de Gaza, me parece que até o ano de 2000 e alguma coisa aí, 2005, não lembro a data agora, mas alguns anos atrás Israel ainda gerenciava esse território aqui da faixa de Gaza, mas abriu mão aí para os palestinos. Foi onde que teve uma eleição, e aí esse grupo do Hamas, né, esse pessoal aí do Hamas, que foi e ganhou essas eleições, né? Tinha um outro grupo lá, então nessas eleições o Hamas venceu, e após vencer as eleições ele exterminou, perseguiu a oposição.
Então acabou com toda a oposição aqui, fez uma ditadura, fez esse sistema deles aí, que eles dominam então essa área, e com o passar, então, esse grupo do Hamas foi criado aí na década de 80, né? Teve início aí na década de 80, e teve aí várias coisas aí que aconteceram. O fato é que nesse pedacinho aqui é de onde eles vão lançando mísseis, né, contra Israel, vão fazendo aí as suas investidas contra Israel. Mas deixa eu voltar ali. Então o profeta está dizendo, ó, veja que basicamente ao redor de Israel nós temos o mundo árabe, né? Aqui, se eu afastar um pouco aqui, vocês vão ver aqui, ó, Arábia Saudita, Iraque, Irã, Jordânia, Síria, Líbano, Turquia, aqui o Egito, aí já tem o Egito ainda formado por árabes, né? Mas tem essa questão, a questão também da parte da África aqui, né? E por aí vai, né? Aí já vai aumentando aqui aumentar aqui, já vai aparecendo as outras aqui. Mas só nessa parte aqui, esse conflito, como o profeta disse, né? Se a gente volta no mapa, a gente visualiza ali o que o profeta está dizendo, né? Aí está Ismael e Isaac pelejando ainda pela terra, porém ela pertence a Israel, né? Aí é uma discussão no mundo político, no mundo aí fora, natural, ali ficou dividido em duas partes, né? É uma coisa bem complicada de ser resolvida, como que ficaria essas fronteiras, né? Se caso fosse feito ali o Estado da Palestina, né? Então organizasse isso, a Palestina como um país, né? Israel já é um Estado, né? Um país ali independente, ali com seu território. Algumas cidades ali, regiões que ele tinha possuído, devolveu, outras não. Então, como que ficaria isso, né? Porque tem uma parte, deixa eu colocar de novo aqui, que tem uma parte do lado de cá e outra parte do lado de lá, né? Então, não é o território concentrado num lugar só, né? Então ficaria, uma coisa bem complicada ali, se fosse dividir em dois países. Mas, pela Bíblia, pertence a Israel. Aí o profeta segue dizendo: se você chegar a ir a Jerusalém Nova, eles não lhe permitirão ir a Jerusalém Velha. Você tem que ir ali primeiramente e deixar que eles expliquem tudo a você. Os árabes logo levam ao outro lado. Estes são os filhos de Ismael. Então, eles têm ali suas mesquitas e tal, né, a questão do Islã. Vão levar a pessoa ali querer mostrar a parte deles, né? Porque brigam, né? Ismael briga por sua herança, mas ao mesmo tempo tem, né, a descendência de Isaac, né? Israel brigando também pela sua herança. E a coisa ali é uma briga, um conflito interminável. Agora, entra aí a questão de que eu queria comentar assim rapidamente. Nós sabemos que estes conflitos aí, eu estou até aqui com as 70 semanas, né, que depois você pode ler aí para fazer aí o teu estudo. Aqui eu vou trazer só algumas citações. Nós sabemos que quem vai resolver isso mesmo é o Messias. Mas antes do Messias, antes desse José aparecer, assim como lá em Gênesis 44, né, na história do José, que foi um tipo, né, desse José, Jesus, né, Cristo, Messias, que vai aparecer para resolver isso tudo que vai vir. Antes dele, nós sabemos que tem aí um
um falso José, ou alguém que vai aparecer em cena aí e vai trazer um momento de paz, que vai trazer um acordo de paz. Nós sabemos que o diabo ele sempre se antecipa. E veja bem, as nações estão todas quebradas. Quando se envolvem em guerra, mais gastos ainda, né? É um alto custo em questão de armamentos, todos os suprimentos, né, necessários ali para manter ali na guerra, principalmente se é uma guerra que dura mais tempo. Então vão gastando o que tem e o que não tem. E quem que vai entrar em cena aí para poder então ajudar esses países que estão todos quebrados, e principalmente com essas guerras? O que está levando a acontecer? Exatamente esse acordo. Então, irmãos, veja que são tantas coisas que têm contribuído para o cumprimento das Escrituras. É claro, a palavra é aquilo que Jesus falou ali em Lucas capítulo 21, também em Mateus 24, passarão céus e terras, mas as minhas palavras, né, as palavras de Deus, não passarão. Elas vão se cumprir. E tudo, de alguma forma, vai contribuir para a palavra de Deus se cumprir. Então veja que essa briga de Israel e Ismael, né, a descendência de Isaac com a descendência de Ismael, brigando por causa de herança, isso vai envolvendo outros países ali, toda a Liga Árabe, todos aqueles países ali que nós podemos ver no mapa, e por trás daqueles países tem os países europeus, enfim, vai tendo outros envolvimentos, e isso vai culminando numa coisa não só local, daqui a pouco regional, daqui a pouco mundial. A economia dos países está tudo interligado. E quem vai resolver isso? Quem tem dinheiro, quem tem o ouro do mundo para resolver estas coisas? Todos os países endividados, e não só a questão da dívida, mas desses conflitos, para ter aí um momento de paz, fazer um acordo. Então estamos vendo que as coisas estão se encaminhando. Porém espere, venha um tempo quando os filhos de Deus se apoderarão dela. Isto é correto. Jerusalém será reconstruída outra vez, o sacrifício diário se estabelecerá, e o anticristo fará um pacto com eles por estas últimas 7 semanas, e na metade dela se romperá este pacto, os converterá ao catolicismo, a abominação se espalhará sobre toda a coisa como isto, e então será o fim. Vigie, ainda deixa aqui essa advertência para nós. Veja aqui, ainda nas 70 semanas, agora o sextuplo propósito da visita de Gabriel a Daniel, a partir do parágrafo 42. Aqui o profeta cita essa escritura de Romanos 11, eu tinha mencionado ela. Veja que interessante aqui o que ele fala. A transgressão de Israel, eles transgrediram contra Deus, será o afastamento da impiedade de Jacó. Agora, para encontrar isto, vamos a Romanos capítulo 11. Daqui a pouco eu vou chegar na escritura aqui. Até que Deus haja terminado com os gentios, Israel foi cegado, Nós sabemos disso. Eles saíram ao pecado e transgressões contra Deus, porque Deus cegou seus olhos de modo que nós pudéssemos ser enxertados. O captam? Deus lhes cegou a propósito por você e por mim. Eles não podem ver, porque Deus lhes cegou, e todo Israel verdadeiro, será salvo. Que disse o anjo? Glória, para cessar as transgressões de Israel. Eu tenho vindo dizer-te que virá um tempo quando as transgressões de Israel terminarão. Deus cortará essa rama brava e enxertará nisso atrás, essa rama real novamente, que era Israel. Eles tinham... Deixa eu ir aqui na escritura, olha, já para vocês verem aqui. Então veja bem, ele cegou eles e cortou eles. Cortou eles ali da oliveira, que era Cristo, para que nos enxertassem. Aí o que ele disse aqui?
Aí o que Paulo disse: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, né, participante da vida da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te glories, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Olha o que Paulo está falando aí. É para a gente ficar se achando, não, porque quem sustenta os ramos, quem nos sustenta é a raiz. E Deus que cegou eles, né? Às vezes a gente fica aí metendo pau em Israel, que Israel crucificou Jesus, que Israel isso, que Israel aquilo, aqueles fariseus. Sim, é verdade. Mas eles foram cegados. Se Deus não cega eles, eles iam ver, iam aceitar o Messias. E nós hoje, o que seria de nós? Então a gente tem que ler a Bíblia com entendimento. A gente tem que considerar essas coisas aqui que são importantes para olhar para Israel hoje, com esse olhar de misericórdia, claro, de respeito, de temor, né? Aquele que te abençoar, abençoado será, mas entender esse plano de Deus, tudo isso que Deus fez, o porquê essas coisas estão acontecendo com eles hoje, o que isso tem a ver conosco, porque os cristãos, né, conhecendo esta mensagem, não tem como ignorar Israel, né? Não tem como pensar no plano de redenção, este grande plano de Deus, sem levar em consideração Israel, a sua participação, o que Deus fez, tudo isso está atrelado. Mas veja bem, que escritura importante aqui, o que Paulo está dizendo. E o profeta cita isso. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Olha só. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Né? Então, isso aqui é para nós, os gentios, ficarmos em temor. E se Deus não poupou Israel, seus ramos naturais, quanto mais nós que fomos enxertados. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E aí nós estamos vendo quantos ministérios sendo cortados, quantas lideranças sendo cortadas. Que veja bem, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Olha o que Paulo está chamando a nossa atenção. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Então, assim, funciona para os dois lados aí. Para os que caíram, severidade. Né? Deus, se permanecer, né, nessa condição, cortados, mas se permanecerem na incredulidade, né? Mas se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Falando aí de Israel. Aí eu volto aqui para terminar essa citação. Aí indo lá para o parágrafo 74. Então, Deus lhe cegou a propósito por você e por mim. E eles tinham o pequeno Benjamim lá embaixo, seu pequeno irmão. Sabem vocês a quem representa Benjamim? Este novo grupo de judeus genuinamente reais que está se reunindo ali agora para formar esses 144 mil. Esta raça que está surgindo. Não estes trapaceiros lá, né, da rua
Wall Street, né, esses negociantes, né, que só pensam em dinheiro e tal, isso é mais carne para canhão. Esses não são judeus. Os judeus reais são estes pequenos benjamins vindo de lugares distantes que nem sequer têm ouvido a palavra de Jesus Cristo. E aí, se voltar lá em Gênesis 44, você vai ver o quadro lá de Benjamim, quando José pede para trazer o outro irmão, né, que no caso era Benjamim, e você encontra esse texto lá, depois pode voltar. Haverá 2 profetas, capítulo 11, temos isso, né, tomaremos isso, 2 profetas ungidos como Elias e Moisés, no caso, Apocalipse 11, né, quem eu creio que é. E eles trarão grandes maldições, logo que hajam visto que eles têm consolidado, e Roma tem quebrado seu pacto, aquele príncipe, na metade desta 70ª semana, romperá seu pacto com Roma, ou Roma romperá com Israel, e isso fará com que a abominação comece a se espalhar, e ali será grande inundação, quando o remanescente gentio, as virgens dorminhocas, o dragão, Roma, lançou água de sua boca para fazer guerra ao remanescente da semente da mulher que guarda os mandamentos, né, que guarda os mandamentos de Deus. Roma fará isso. E aqui nós lemos Romanos 11. Então veja como essa questão de Israel se arrepender, deixar de sua incredulidade, Deus enxertará novamente esses ramos que eram os ramos naturais da oliveira. E o zambujeiro será cortado. Né? O tempo dos gentios está acabando. Veja bem aqui em Jeremias capítulo 3, verso 12, aqui até o 15. Olha só. Vai, pois, e apregou estas palavras para o lado norte, e dize: Volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre minha ira. Olha o que ele está dizendo para Israel. Somente reconhece a tua iniquidade, né? Reconhece, Israel. Somente reconhece a tua iniquidade, que transgride contra o Senhor, teu Deus, e entendeste os teus caminhos aos estranhos, né? Estendeste teu caminho, os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, né, chamando eles para se converter, pois eu vos desposei, vos tomarei a um de uma cidade e a 2 de uma família, e vos levarei a Sião. Olha aí. E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Então, temos visto aqui também no livro de Jeremias, Deus falando, né, para eles voltar, se converter, né, se voltar ao Senhor, reconhecer a sua iniquidade. Está chegando o tempo deles, irmãos, está chegando. Olha aqui no 7º selo. Note, os 144.000 judeus eleitos de Deus não se prostram à besta, seu denominacionalismo, ou estátuas, ou qualquer coisa, ainda que sua nação tenha um pacto com ela na ocasião. Israel tem um pacto, mas aqui estão 144.000 que não vão fazer isso. Olha aí, 144.000 não vão fazer isso. E está se aproximando disso. Né? Olha esses conflitos que não conseguem se resolver, e a coisa vai apertando cada vez mais, mexe daqui, mexe dali. O que vai combinar? Nesse pacto, nesse acordo. E como fica a noiva nesse momento? Temos que estar prontos. A noiva, então, tem que ser retirada para que Moisés e Elias se manifeste e cumpre seu ministério. Então, que horas são? Olha aí como o relógio de Deus, Israel, está nos mostrando cada vez mais o momento em que estamos vivendo. Na mensagem Reconhecendo o Seu Dia, né, e sua mensagem, importante mensagem para refletir, né, para manter aí o nosso alerta ligado. Depois vocês podem voltar aí nessa mensagem e examinar essas citações. Eu indico, né, que faça isso, sugiro que faça isso,
partir do parágrafo 66, vou utilizar alguns parágrafos dela aqui. Como ministro do Evangelho, não consigo ver nada que reste além da ida da noiva. Então veja bem, como ministro do Evangelho, não consigo ver nada que reste além da ida da noiva. Vocês percebem como o profeta é direto em dizer aquilo no ano de 64, né? 26/7/64, não consigo ver nada que reste além da ida da noiva. Nós podemos olhar para o cenário hoje mundial, seja espiritualmente falando, seja no natural, não resta mais nada a não ser a ida da noiva. Olhamos para a condição da igreja, olhamos para a condição do mundo, não resta mais nada. E a noiva tem de ser tirada antes que possam reconhecer o que aconteceu. Eles foram ligados, dispersos, aqui ele falando de Israel, né? Quero dizer, cegados e agora reunidos. O que resta? A noiva ser tirada do caminho, esperando pela ida da noiva. Por quê? Para Deus tratar com Israel agora, a noiva tem que sair de cena. Lembra lá, se voltamos lá no livro de Gênesis, José tratando ali com os seus irmãos, né? Enquanto a noiva estava no palácio. E lembra que ele tinha um intérprete que falava com os seus irmãos? Ele ainda não tinha se revelado para eles. Ora, irmãos, o momento está chegando, né? Em que Deus, logo, Apocalipse 11 estará se cumprindo, né? A noiva saindo do caminho, olha, que vem Apocalipse 11, né? Moisés e Elias possam chamá-los. Vejam que ele deixa muito claro, chamá-los para a festa da trombeta, né? Ou das trombetas, para fazê-los reconhecer o que fizeram. Então, Moisés e Elias vai chamar Israel, vai reuni-los para esse reconhecimento, a expiação que eles fizeram. E depois eles têm que ser selados, né? Eles têm que chegar a esse arrependimento, a esse reconhecimento. Irmãos, a Bíblia, ela se repete, o mesmo processo de Atos 2. Eles precisam reconhecer, olha, esse Jesus a quem vós crucificastes, essa palavra. E os gentios são chamados a sair, a noiva está pronta. Olha só, irmãos, a noiva está pronta. Meu Deus, tenha misericórdia da minha vida, né? Olha o que o profeta está dizendo ali. A noiva está pronta. Olha o momento que nós estamos. E vamos examinar as nossas vidas. O profeta está dizendo que a noiva está pronta. Você pode olhar agora para dentro de si, parar agora. Você pode até dar um pause aí e faça essa pergunta, né? Se for possível, no momento que você estiver aí assistindo, o profeta está dizendo que a noiva está pronta. Eu estou pronto? Se o arrebatamento fosse acontecer neste momento. Acontecendo, ele já está, né? Mas eu estou dizendo a conclusão, né? Mais para a conclusão desse arrebatamento. Essa voz de arcanjo. Eu estou pronto? Você está pronto? E ele está dizendo ali, a noiva está pronta. Nem vou olhar para os outros, olhando para mim. Se a noiva está pronta e eu não estou pronto, então será que eu faço parte desta noiva? Porque olha para Israel. Olha as horas que o relógio está marcando. Será que estamos ficando para trás? Que Deus nos ajude, né? Isso possa beliscar a nossa consciência. Da mesma forma que as pessoas estão vendo vídeos, né, da guerra,
dos acontecimentos, daqui a pouco as pessoas estarão vendo vídeos de Moisés e Elias operando seus ministérios na terra. E os gentios são chamados a sair. A noiva está pronta, o arrebatamento está próximo. Podemos perceber isso? Olha essas perguntas. Podemos perceber isso? Podemos realmente crer nisso? É uma história que foi contada? É um mito para nós? É algo que parece real? É algo em que nós, do lado de fora, podemos crer? Sabe por quê, irmãos? Eu estava lendo, acredito que na mensagem Um Verdadeiro Sinal que se Deixa Passar por Alto, acredito que é esse mesmo nome da mensagem, e se não me engano foi nessa mensagem, ou outra mensagem que eu li, ou um estudo que eu assisti, mas o fato é que o irmão Branham falou isso a respeito de Noé, e ele dizendo que Noé cria naquilo que ele estava pregando. E um fato que comprova isso é que Noé estava agindo conforme o que ele estava pregando. Ele estava pregando para as pessoas que haveria um dilúvio, e as ações de Noé e o testemunho de Noé, a prática de Noé, estava acompanhando aquilo, porque ele estava construindo a arca para se proteger, para se livrar, para passar por aquele dilúvio. Então você percebe que aquilo que ele estava pregando, ele estava vivendo, pois ele estava construindo a arca, porque ele realmente cria, ele realmente acreditava naquilo. Então, medita nessas perguntas que o profeta está fazendo. Eu sei que às vezes começa aqui falando, né? Vou falando, mas pelo menos essas perguntas que são diretas. Se você meditar nisso, se isso te der aí um beliscão na sua consciência, já vou ficar aqui feliz que algum efeito, né, surtiu. É um mito para nós? Será que é um mito para nós? Que muitas vezes as nossas ações, nosso comportamento, a nossa vida está demonstrando para nós mesmos que nós não cremos nisto, nesse arrebatamento. Apesar de todos os sinais, de tudo que tem acontecido, é algo que não parece ser real para nós. A forma que nós temos tocado a nossa vida. Por que ele está falando ali? Do lado de fora podemos crer? Estamos manifestando isso externamente, com nossas ações, com nossas atitudes, que realmente estamos esperando, aguardando por esse arrebatamento? Então faça essas perguntas e responda para você mesmo com sinceridade. É algo que está em nós, que é parte de nós, que é mais do que vida para nós? Com que atitude nos sentamos esta manhã neste tabernáculo? Qual a nossa atitude, qual a nossa expectativa em relação a isso? Lembrem-se, será um pequeno rebanho que receberá isso. Será um pequeno rebanho que receberá isso. Uma minoria que realmente está pronta. Olha só, a noiva está pronta. Agora na terra natal, esperando pelas trombetas, agora esperando pela ida da pequena noiva, de modo que Apocalipse 11 possa se cumprir. Então a noiva precisa sair da terra para que Apocalipse 11, até certa parte ali, possa se cumprir. A era da igreja cessou, os selos foram abertos, que provam o que deixaram de fora na era da igreja. E a mensagem foi dada.
Israel está em cena, aleluia, pronto para a festa das trombetas. Veja quantas vezes ele repete aqui: se Israel está pronto para a festa das trombetas, então a noiva tem que sair de cena. Ó homens em outras terras, onde ouvirão esta fita? Não pode despertar, meu irmão? Não pode despertar, minha irmã? Ou isto cega? Você jogaria isto fora e chamaria de falsa profecia? Está perguntando isso para você, para mim. Você jogaria isto fora e chamaria de falsa profecia? Quando está vindicado bem na sua frente pelo mundo, olha só, está vindicado bem na sua frente pelo mundo, pelo tempo, pelas pessoas e pelo Espírito Santo que escreveu isso. Está vindicado, tanto natural e espiritualmente. É verdade, irmãos. Uma grande verdade. Está vindicado, tanto natural quanto espiritualmente, materialmente. Tudo o que ele disse está cumprido e comprovado. Isso não nos coloca em alerta máximo? Está vindicado. Olha aí os sinais. No natural, no espiritual, materialmente. Tudo que Jesus disse, tudo que a palavra disse está aí provado, está sendo cumprido. E que tipo de pessoas deveríamos ser nessa altura que nós estamos vivendo? Oséias capítulo 6, mais uma escritura, o profeta cita essas duas escrituras aqui, Vinde, tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou isso aqui para Israel, e nos sarará, feriu e nos atará ferida. Depois de 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua saída como a alva é certa, e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Ezequiel 37, falando ali dos ossos secos no vale, E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E depois vocês podem ler a escritura aí, Que ele dá vida, restaura, ressuscita. O profeta aplicando isso também para Israel. Agora, eu coloquei aqui, depois se você quiser acessar, pesquisar sobre o Irã, que está ali provavelmente envolvido também, indiretamente nessa guerra. O Irã é o antigo Império Persa, depois você pode pesquisar aí. Juízes 1:18. Então Judá se apossou de Gaza e dos seus arredores, de Ascalon e do seu território, de Ecrom e dos seus povoados. Veja que Gaza pertence à tribo de Judá. Então, é um território de Israel e está ali, por enquanto, sendo dominado pelo grupo terrorista, o Hamas. Então, biblicamente, por isso que o profeta disse, ali é da tribo de Israel, é da descendência de Isaac. Voltar lá em Juízes, Judá, a tribo de Judá se apossou de Gaza, lá o próprio Judá. Então, é uma terra que pertence a Israel. Estreita é a porta, 1º de março de 59, 1/3/59. Senhor, sonda-me, Senhor, julga o meu caso agora mesmo. Aqui numa oração, achei aqui importante, interessante deixar aqui essa parte da oração do profeta aqui para nós. Não me deixa ter que vir diante de julgamento perante ti, depois de pregar desta maneira. Se há alguma coisa impura em mim, Senhor, tira, por favor. Estreita é a porta, Lembrando aqui essa mensagem, estreita é a porta. Olha a oração do profeta no final do culto. Possamos, irmãos, se atentar para estas coisas, que isso possa tocar no seu coração, te despertar. Nós vemos um dia em que nós estamos vivendo, quando homens e mulheres estão se tornando tão formais, eles estão envergonhados. Tu uma vez disseste, não há nem mesmo rubor entre as filhas de Sião. A modéstia delas foi tão tirada até que elas nem mesmo ficam mais vermelhas. Meu Deus, Não tem mais vergonha na cara. Senhor, de pensar nisto e saber que o relógio além está batendo continuamente, só 1 minuto ou 2 mais, e a grande destruição virá, e então aquele que é sujo, que seja sujo ainda.
Irmãos, aquilo que está anunciado, que foi anunciado previamente pelos profetas, por Jesus, está em cumprimento. O evangelismo do tempo do fim, 3 de junho de 1962, parágrafo 90 em diante. Se as pessoas pudessem ver hoje, que possamos ver isso hoje, meu Deus, então eles veriam o dia em que estamos vivendo. Elas veriam que há a promessa de Deus para este dia. Deus disse que seria dessa maneira. Não há nada errado. O grande relógio de Deus está batendo exatamente no tempo certo. E mesmo de acordo com a ciência, são 3 minutos para a meia-noite. Se você pesquisar esse relógio aí do Apocalipse, já diminuiu esses 3 minutos aí. Já não é mais 3 minutos. Então a hora está mais tardia ainda. Então você vê, a hora pode vir a qualquer momento. E já faz 2 ou 3 anos que a ciência disse isso. Isso em 62. Agora nós estamos em 2023, já nem é mais 3 minutos, irmãos. Veja, nós estamos, olha o tempo aqui que o profeta usa. Nós estamos no tempo do fim. Mas veja você, nós temos mudado de dispensações da era da igreja aqui atrás, que era aquele dia sombrio, simplesmente se unir à igreja e colocar seu nome no livro, até que viesse a luz do entardecer, a restauração. Eu tenho conversado com irmãos a respeito de que nós tentamos reformar muitas vezes os locais que a gente passou, as igrejas que a gente passou, e a Bíblia nos chama a atenção, Malaquias 4, verso 5 e 6. Nós vivemos nos dias da restauração. Não adianta tentar reformar a sua vida, a sua igreja. É restauração. Pense na sua alma. Pense no seu arrebatamento. O retorno do Espírito Santo sobre a terra. Outro Pentecostes, outro sinal, outra coisa que estava por acontecer. E as pessoas não acreditaram nisto, porque eles estavam tão convictos como estavam nos dias de Jesus. Olha aí, irmãos, preste atenção nisso. As pessoas estão tão convictos que a sua religião garante a salvação deles, que a sua igreja está garantindo a salvação deles, como nos dias de Jesus. Olha o perigo aí. Vê? Ele falou desses dias quando ele esteve aqui na Terra. Ele veio exatamente de acordo com as Escrituras, então ele previu este dia. Agora, nós queremos pensar a respeito de outro aqui, Mateus 24, né? Ele vem e cita a Escritura que nós lemos, né? Quando vires isto, a figueira florescendo novamente, então sabeis que o tempo está à mão. Haverá um tempo de perplexidade, angústia entre as nações, mar rugindo, problemas, e os corações dos homens desfalecerão constantemente. É uma nação com medo da outra. Não disse que seria entre as mulheres, mas entre os homens. Jesus nunca disse as mulheres, mas homens. Olha as pragas, né? Homens morrendo, né? De infarto, paradas cardíacas, AVC, coração parando, né? Mesmo ainda jovens, né? O que aconteceria? Aquele seria o sinal do tempo do fim. Corações falhando, medo, perplexos. Olha aí, se você assistir os jornais, você fica entra em estado de pânico. Em Apocalipse, quando fala, o profeta falando desse dia, ele diz que viria um tempo que a igreja seria morna. A igreja de Laodiceia, no último dia. E é o que está acontecendo. Não é verdade? Então, tudo isso nos mostrando o momento que nós estamos vivendo, né? Precisamos despertar em relação a isso. Mais algumas escrituras aqui. Juízes capítulo 16, olha o que foi feito com Sansão, né? Quando Sansão se apostatou, né? Quando Sansão foi se envolver com Dalila, né? Se envolver com o mundo, e o que aconteceu com ele? Fizeram-no descer a Gaza. Olha aí, Gaza de novo. Olha Gaza de novo. E lá amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere. Então, essa época aqui, quem que estava na época de Sansão, quem que estava tomando conta lá de Gaza? Os filisteus. E justamente ali que fizeram descer, amarrou ele, né, com 2 candeias de bronze. Depois você volta lá no capítulo 16 e lê tudo que fizeram com Sansão ali.
né, trabalhando ali de graça para eles, sendo humilhado ali diante deles, né? Vocês conhecem a história. Então veja, Gaza, justamente o local onde os inimigos de Israel utilizam para enviar seus mísseis e bombas e atacar Israel, né? Isaías capítulo 4, verso 5. Criará o Senhor sobre todo lugar do monte de Sião e sobre as suas assembleias uma nuvem de dia, uma fumaça e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. Então, foi profetizado, né, a respeito da defesa de Israel, e realmente Israel tem um sistema de inteligência, apesar de ter falhado aí nessa ocasião, né? Mas, como eu disse, Israel estava fragmentado, com seus problemas políticos, né, na sua democracia, como a maior parte das democracias aí no mundo. Mas, desde o livro de Isaías, lá há tantos mil anos atrás, foi profetizado a respeito do sistema de defesa de Israel, né? Deus daria para eles inteligência, inspiração, eles têm lá o seu domo de ferro e conseguem interceptar a maioria dos mísseis, né, que são lançados contra eles, através de radares, sensores, balões e câmeras e tantas coisas lá que eles utilizam no seu sistema de inteligência. Sexto selo, a partir do parágrafo 221. E aqueles judeus chegando ali, vocês viram o filme, eu tenho em rolo bem aqui atrás agora, 3 minutos para a meia-noite. Aqueles judeus chegando do mundo todo, de todos os lugares, estão começando a se reunir lá, depois que a Inglaterra tinha ido lá durante o tempo do general Allenby, no declínio da Guerra Mundial, no segundo volume, acho que ele vai citando, né? As referências. E se renderam, os turcos se renderam, então ele o devolveu a Israel e tem crescido como nação, e agora é uma perfeita nação, seu próprio dinheiro, moeda, bandeira, exército e tudo mais, está vendo? Estes judeus voltando para a terra natal. A primeira coisa, quando foram ao Irã para trazê-los, disseram, querem que os levem de volta a Israel, dar-lhes seu lugar, levá-los de volta à sua terra, a Palestina, onde devem estar. Lembre-se, enquanto Israel está fora daquela terra, está fora da vontade de Deus, como Abraão, a quem foi dada. Eles não queriam embarcar naquele avião, nunca tinham visto nada igual àquilo. Houve um velho rabino que desceu lá e disse, nosso profeta nos contou que quando Israel fosse ao lar, seria nas asas de uma águia, no avião, a caminho para o lar. Porque, claro, quando o profeta, se não me engano, Isaías, em visão, né, provavelmente viu os aviões, ele descreveu como nas asas da águia, né, nas asas de uma águia. O que mais se aproximava ali para ele ilustrar isso, né, nos dias dele, era então a águia. Lá está ele agora, edificando, a figueira restaurando, amém? Olha o que Jesus falou, né? Estrela de 6 pontas de Davi tremulando, os dias dos gentios contados, porque automaticamente Israel de volta à sua terra, os dias dos gentios contados, sobrecarregados de horrores, o período da tribulação está bem próximo. Que Deus nos ajude, né? E Josué capítulo 10, aqui, irmãos, voltando lá nos dias de Josué, quando ele não destruiu totalmente esses inimigos aqui que eram para ter sido destruídos, exterminados, aniquilados, e hoje Israel vivendo esses conflitos, as consequências do que lá atrás não foi resolvido, né? Depois você pode voltar aqui em Josué capítulo 10, né, aqui a partir do verso 40, que eu coloquei aqui. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul e as campinas e as descidas das águas, e a todos os seus reis nada deixou, mas tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. Josué os feriu desde Casbané até Gaza, olha aí, preste atenção, como também toda a terra de Gósen e até Gibeon. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Então aqui, se quiser, volta antes no contexto aí para ver mais completo. Avançando para o capítulo 11, peguei já do verso 17 em diante, mas lê o capítulo todo aí para pegar completo. Desde o monte Alac, que sobe a Seir até Baal-Gad, no vale do Líbano, ao pé do monte de Hermon, também tomou todos os reis e os feriu e os matou. Lembra que todos esses
territórios aqui era promessa a Abraão, promessa a Israel. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Tudo teve que ser na base da guerra, mas chegaram lá, estava tudo, ou quase tudo habitado. Mas era promessa de Deus para eles. Isso, claro, no mundo natural é uma discussão total, mas a gente fica com a Bíblia, Eu falei algumas coisas de geopolítica, fiz alguma introdução ali, tentei fazer dar ali uma introdução, mas a questão aqui é a Bíblia. A gente fica com o que está escrito. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, até hoje, senão os heveus, moradores de Gibeon, por guerra as tomaram todas. Então foi lá e está sendo do mesmo jeito agora. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento de seus corações, olha só, para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos. Preste atenção nisso aqui, era para ser totalmente destruídos. E não achassem piedade alguma, mas para os destruir a todos como o Senhor. Aí a gente precisa destacar isso aqui, porque o Senhor já tinha ordenado a Moisés que todos fossem destruídos. Deus endurecia o coração deles para que eles fossem contra Israel, para que todos fossem destruídos. Aí veja bem, naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebron, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins foi deixado na terra de Israel. Nossa, até aqui então, maravilha. Josué obedeceu a palavra de Deus. Não totalmente. Aqui é que deu o problema, irmãos. Olha só. Nenhum dos anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza, em Gate e em Asdod. Aí, era para ter destruído todos, irmãos. Olha aqui, no verso 20, falando para que fossem totalmente destruídos os inimigos. Aí Josué, justamente Josué, deixou ainda alguns em Gaza. Olha Gaza aí, irmãos. Gaza. Em Gate e em Asdod. E quem que é esses anaquins? Quem que é esses anaquins aqui? Números 13 e 33. Isso quando eles foram espiar a terra, tá? Vimos ali gigantes, filhos de Anak. Olha aí. Descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olha aí, deixou descendente de Anak. Era para ter exterminado. Aí hoje, Israel vive aí nesses conflitos. Então aqui nós já tiramos uma grande lição. Irmãos, temos que obedecer a palavra de Deus. Aí como é que fica as igrejas hoje, obedecendo uma parte aqui, outra ali desobedecendo? Não, vamos fazer só isso aqui. Aí faz quase tudo, mas deixa uma parte. Aí depois a conta chega. Aí depois vem as consequências. Olha aí o que aconteceu com Israel. Não eliminou todos os inimigos, agora sofre até hoje com isso. Gênesis 12, verso 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nosso país tem o seu lado aí em relação a essa guerra, como muitos de vocês sabem. E olha a situação do nosso país. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em 1 Samuel 15, depois você pode ler ali todo o texto, Saul foi ordenado para Saul eliminar os amalequitas. Para eliminar os amalequitas. Mas olha o que Saul fez. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, tomou vivo Agag, rei dos amalequitas.
Porém, a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag, ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem, e aos cordeiros, ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Não quiseram destruir totalmente. Porém, a toda a coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Irmãos, Deus mandou... Então volta lá, eu não vou pegar o capítulo todo aqui, eu trouxe só esses versículos, mas para vocês lerem aí depois. Era para destruir totalmente. Igual Josué lá, era para destruir totalmente. E isso trouxe as consequências. Saul foi rejeitado por Deus e Israel ficou sofrendo ainda com esses amalequitas. E hoje está aí, né? Esses inimigos, eles sofrendo aí com esses inimigos, né? Está aí a faixa de Gaza, esses palestinos, esses grupos terroristas, esses inimigos que eram para ter sido eliminados lá atrás, mas por causa de descumprimento, de desobediência, cumprir só parte da palavra, aí eles tiveram essas consequências. Agora hoje, você acha que com parte da palavra você vai ser arrebatado? Não vai. Aí lembre-se daquelas perguntas que o profeta fez para nós. Ou você está vivendo como se isso fosse apenas um mito, uma história, não está encarando isso como uma realidade? Aí você vai ficar aqui mesmo. Daqui a pouco a tribulação está batendo aí nas portas. E olha que o juízo aí, algumas porções já estão caindo. Incêndios, em lugares chove demais, em outros não chove nada. Terremotos, é aquilo tudo que Jesus falou. Está tudo acontecendo, você vai esperar mais o quê? Então, que possamos estar atentos com o nosso alerta ligado em relação a tudo isso que tem acontecido. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.